Essa dificuldade que o senhor tem hoje, a que se referiu o César, sobre reunir dentro do seu próprio partido um apoio político, ela levanta a questão justamente da governabilidade, que é fundamental para aprovar reformas no Congresso, porque essas têm propostas muito importantes para serem aprovadas. E o país tem um tema urgente, que é a dívida pública. Mais de 10 trilhões de reais, já alcançou 82% do PIB e está em tendência de crescimento. O ajuste necessário pode chegar a centenas de bilhões de reais. Olhando para os próximos 4 anos, de quanto seria o seu ajuste fiscal? Renata, vamos voltar no primeiro parte da sua pergunta. Ela é importantíssima. E você acha, Renata, que um dos dois, o Lula ou o Flávio, eles vão construir algum tipo de maioria para aprovar alguma emenda constitucional? Eu perguntei qual será o seu ajuste fiscal. Sim, mas estou lhe falando, se não tivesse o PSD, para eu poder ganhar a eleição, que eu vou ganhar a eleição no segundo turno, e vou para o segundo turno, presta atenção no que eu estou falando, vou ganhar a eleição e vou para o segundo turno e vou bater o Lula. Então presta atenção. Esses dois, do jeito que eles estão, eles não fazem nada. Qual será o seu ajuste fiscal? Um responde... Ah, não, o problema é do Congresso, não, o problema é do TCU, o problema é do Supremo. E tipo de homem que não serve para governar, só faz populismo e negociata e fica protegendo familiar. Então é isso que dá. Ele não tem espírito público. No meu governo, eu tenho aquilo que eu acumulei durante 6 mandatos no Congresso Nacional. Então o senhor tem oportunidade aqui de falar para os brasileiros qual será o seu ajuste fiscal. Exatamente. O meu ajuste fiscal também será uma emenda constitucional, que eu encaminharei também no primeiro dia do meu governo, onde eu vou dizer as despesas do governo federal, elas serão limitadas a, lógico, corrigir a inflação e atingir o máximo de 50% do PIB. Então, eu estou dizendo a regra. Eu não estou fugindo da discussão. Eu sou o único candidato que tive a coragem de colocar e qual maneira chegará ao Congresso Nacional. Por emenda à Constituição brasileira, porque eu sou um democrata. Então, eu não vou falsear nenhuma condição, então, é tipo arcabouço fiscal, que veio, que é uma grande farsa, e que o próprio presidente atual diz o seguinte: olha, esse negócio de arcabouço fiscal, de equilíbrio fiscal, só vai atrapalhar a governar. Onde eu não preciso disso para governar. Onde o senhor vai cortar, candidato? O senhor pode citar 3 prioridades de cortes e quanto é que o senhor economizaria com isso? É que o senhor mencionou 50% do PIB. Onde exatamente? Veja bem, nós estamos discutindo um assunto macro. Trazer detalhes de algo que é fundamental para o futuro do país. O seguinte, eu digo para você o seguinte: olha, um paciente foi atropelado ali por um ônibus. Quais são os pontos que você vai priorizar sobre ele? Poxa, cara, eu nem examinei o doente. Calma. Poxa, calma. Olha, você lembra quando o Michel Temer abriu a caixa preta da Dilma? Você lembra que loucura que estava? Mas o senhor não examinou as contas públicas do Brasil para já ter uma proposta mais clara? Mais clara do que eu estou dizendo. De onde cortaria, o que priorizaria, quanto economizaria? O senhor não tem claro isso ainda? Eu já estou dizendo onde é que eu vou fazer. Está aqui, ó. Esse aqui será a minha despesa. Ela está limitada. Vai ter o crescimento da inflação, IPCA, mais limite máximo 50% do PIB. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Agora, eu vou adequar. Agora, eu vou dar quando dizer assim: olha, o que eu tenho hoje de subvenção? O que eu tenho de incentivo fiscal? O que eu tenho de corrupção? O que eu tenho de salários em excesso? O que eu tenho hoje de emendas impositivas que estão indo para outro local que não a finalidade do projeto aprovado pela população, chamado plano de governo? Então, isso tudo, eu vou ter a oportunidade de botar o paciente na mesa, chamado Brasil, e aí sim, eu vou trazer para mim com as melhores cabeças. Isso aí é importante saber. Essa dificuldade que o senhor tem hoje, a que se referiu o César, sobre reunir dentro do seu próprio partido um apoio político, ela levanta a questão justamente da governabilidade, que é fundamental para aprovar reformas no Congresso, porque essas têm propostas muito importantes para serem aprovadas. E o país tem um tema urgente, que é a dívida pública. Mais de 10 trilhões de reais, já alcançou 82% do PIB e está em tendência de crescimento. O ajuste necessário pode chegar a centenas de bilhões de reais. Olhando para os próximos 4 anos, de quanto seria o seu ajuste fiscal? Renata, vamos voltar no primeiro parte da sua pergunta. Ela é importantíssima. E você acha, Renata, que um dos dois, o Lula ou o Flávio, eles vão construir algum tipo de maioria para aprovar alguma emenda constitucional? Eu perguntei qual será o seu ajuste fiscal. Sim, mas estou lhe falando, se não tivesse o PSD, para eu poder ganhar a eleição, que eu vou ganhar a eleição no segundo turno, e vou para o segundo turno, presta atenção no que eu estou falando, vou ganhar a eleição e vou para o segundo turno e vou bater o Lula. Então presta atenção. Esses dois, do jeito que eles estão, eles não fazem nada. Qual será o seu ajuste fiscal? Um responde... Ah, não, o problema é do Congresso, não, o problema é do TCU, o problema é do Supremo. E tipo de homem que não serve para governar, só faz populismo e negociata e fica protegendo familiar. Então é isso que dá. Ele não tem espírito público. No meu governo, eu tenho aquilo que eu acumulei durante 6 mandatos no Congresso Nacional. Então o senhor tem oportunidade aqui de falar para os brasileiros qual será o seu ajuste fiscal. Exatamente. O meu ajuste fiscal também será uma emenda constitucional, que eu encaminharei também no primeiro dia do meu governo,
onde eu vou dizer as despesas do governo federal, elas serão limitadas a, lógico, corrigir a inflação e atingir o máximo de 50% do PIB. Então, eu estou dizendo a regra. Eu não estou fugindo da discussão. Eu sou o único candidato que tive a coragem de colocar e qual maneira chegará ao Congresso Nacional. Por emenda à Constituição brasileira, porque eu sou um democrata. Então, eu não vou falsear nenhuma condição. Então, é tipo arcabouço fiscal, que veio, que é uma grande farsa, e que o próprio presidente atual diz o seguinte: olha, esse negócio de arcabouço fiscal, de equilíbrio fiscal, só vai atrapalhar a governança. Onde o senhor vai cortar, candidato? O senhor pode citar 3 prioridades de cortes e quanto é que o senhor economizaria com isso? O senhor mencionou 50% do PIB. Onde exatamente? Veja bem, nós estamos discutindo um assunto importante macro. Trazer detalhes de algo que é fundamental para o futuro do país. O seguinte, eu digo para você o seguinte: olha, um paciente foi atropelado ali por um ônibus. Quais são os pontos que você vai priorizar sobre ele? Poxa, cara, eu nem examinei o doente. Calma. Poxa, calma. Olha, você lembra quando o Michel Temer abriu a caixa preta da Dilma? Você lembra que loucura que estava? Mas o senhor não examinou as contas públicas do Brasil para já ter uma proposta mais clara? Mais clara do que eu estou dizendo. De onde cortaria, o que priorizaria, quanto economizaria? O senhor não tem claro isso ainda? Eu já estou dizendo onde é que eu vou fazer. Está aqui, ó. Esse aqui será a minha despesa. Ela está limitada. Vai ter o crescimento da inflação, IPCA, mais limite máximo 50% do PIB. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Agora, eu vou adequar. Agora, eu vou dar conta de dizer assim: olha, o que eu tenho hoje de subvenção? O que eu tenho de incentivo fiscal? O que eu tenho de corrupção? O que eu tenho de salários em excesso? O que eu tenho hoje de emendas impositivas que estão indo para outro local que não a finalidade do projeto aprovado pela população chamado plano de governo? Então, isso tudo, eu vou ter a oportunidade de botar o paciente na mesa chamado Brasil, e aí sim, eu vou trazer para mim com as melhores cabeças. Isso aí, Tralha, é importante saber. O traço do brasileiro, César, Tralha, ele não é de construir o ódio, ele não é de construir esse processo de revanche eterno. Isso é histórico no Brasil. Desde Império, você tem anistia. Você depois teve momentos importantes onde Juscelino Kubitschek também sofreu realmente uma tentativa de golpe, propôs ali uma anistia e foi trabalhar. O que eu quero dizer neste momento é que nós precisamos de acabar com essa polarização. Nós temos que pacificar o país. Ninguém aguenta mais essa situação. Este clima está criando, como sempre, esse processo de um contra o outro. O brasileiro, na última eleição, 38 milhões não foram às urnas. Então, neste momento, eu posso lhe garantir que encaminharei sim ao Congresso Nacional um projeto para que haja uma anistia geral, ampla, da mesma maneira que, de uma forma especial, o Supremo também concedeu ao ex-presidente Lula. Ele foi condenado em todas as instâncias. Gente, eu via na Globo, era um propinoduto, todos os dias, durante 4 anos, saindo dinheiro, corrupção. O povo brasileiro já não aguentava mais aquilo, todo mundo eufórico porque estava tendo um combate à corrupção no Brasil, e de repente o Supremo diz: olha, o fórum não foi correto, não poderia ser lá no Paraná. Mas, candidato... E de repente, só terminando, ele foi anistiado. Quer dizer, uma atitude que o Supremo o anistiou para que ele voltasse até para disputar a eleição. Mas, candidato, então, sobre o que é importante é que a gente possa concluir o raciocínio, é que neste momento, a medida minha de anistia tem um objetivo, é pacificar o Brasil. O senhor falou sobre a necessidade, até agora há pouco, de a gente abordar outros temas aqui. Então, eu quero seguir aqui com a entrevista com o senhor e vamos tratar de governabilidade. O seu partido, ele lançou 13 candidatos para os governos estaduais nessas eleições, mas só 4 deles declararam apoio à sua candidatura. Eu pergunto, por que essa dificuldade de conseguir unir o próprio partido em torno do seu nome? Olha, você sabe, isso aqui é de conhecimento público, não é certo? O Kassab deixou bem claro. Olha, eu não vou fazer intervenção em estado algum. Mas presta atenção, César. Presta atenção. O que o governo federal fez? O governo federal fez o seguinte: vamos abafar todos os partidos no Brasil e cooptar todos. Olha, mas se você não quiser aderir para mim, que fica feio para você aderir por Lula, por PT, então você faz o seguinte: você coloca o seu partido como não tendo candidato a presidente da República. Presta atenção, o cara constrói um partido e não tem coragem de lançar candidato à presidência da República. Olha que escárnio chegou à política nacional. Então, se o Kassab não tivesse a coragem de me dar a oportunidade de ser presidente da República, o que tinha acontecido no Brasil?
2 candidatos no primeiro turno. 2 candidatos que estão aí. O povo conhece. 5 mandatos, a situação que chegou ao país. Endividamento, corrupção, o cidadão hoje comandado pelo narcotráfico, hoje o orçamento do país está todo contaminado com gastos já. Então, justamente sobre o orçamento, sobre gastos públicos. O outro já teve chance de ser presidente da República. Vamos então falar sobre esse tema. Perdeu como presidente da República. O senhor defende criar uma nova polícia na América do Sul. A sua proposta reuniu o Brasil e outros 10 países que fazem fronteira com o Brasil para combater o narcotráfico. Mas a gente sabe que o momento é de muita tensão na América Latina. No início do ano, o governo Trump fez uma intervenção na Venezuela, tem ampliado a presença militar na região sob o argumento de combate ao narcotráfico. Nesse ambiente em que questões de soberania, intervenção estrangeira vêm gerando muita instabilidade, como é que o senhor convenceria 10 governos a aderir a uma polícia conjunta? Renata, o que nós precisamos neste momento é que um presidente da República tenha a estatura de um presidente da República. Que ele realmente saiba a função dele como presidente da República. E mais do que nunca, é nós buscarmos aquilo que é fundamental para nós entendermos que o Brasil não é produtor de cocaína e que nós hoje estamos sediando na Amazônia brasileira o maior hub hoje de narcotráfico, com facções brasileiras do PCC, do Comando Vermelho, da Venezuela, da Colômbia, do México, está ali concentrado, colocando em risco hoje as exportações brasileiras, a ponto de Portugal, Itália e os Estados Unidos colocarem como sendo algo que realmente é impossível admitir, que essa estrutura no Brasil viva confortavelmente com a conivência do presidente Lula, do governo federal. E levando droga para o mundo inteiro. E como é que você vai convencer os países a aderirem? Por um motivo muito simples, porque todos os limítrofes nossos, os presidentes, hoje são da centro-direita. Só está precisando o Caiado ganhar a eleição para concluir. Você pega a Argentina, você viu hoje a Colômbia. O presidente da Colômbia hoje já declarando terroristas. Hoje, o presidente da Colômbia acabou de assumir, já declarou terroristas. Então, este sentimento é um sentimento que hoje paira. O único lugar de resistência, o único nicho que tem para traficante na América do Sul é o Brasil. O Brasil é o grande, aqui, guarda-chuva dele. Aqui é, sem dúvida nenhuma, o resort do narcotráfico. Então vamos detalhar melhor essa sua proposta. O Brasil é a Disneylândia do narcotráfico. No seu programa de governo... é que eu vou chegar ao governo e vou derrubar isso. Então vamos detalhar melhor a sua proposta. No seu programa de governo, o senhor disse que essa polícia teria orçamento e estrutura permanentes, mas não traz detalhes, não traz números. Qual seria o tamanho dessa polícia e quanto custaria para o Brasil? Sim, olha, você convive que eu dei a origem da fonte. Eu coloquei no plano de governo. Você entende que no momento em que você identifica, e também no plano de governo, fala o rito sumário e o quanto eu farei acordo com o Poder Judiciário para que ele amplie as varas, para que possa julgar na primeira instância, nos tribunais de justiça nos estados, o confisco de todos os bens. E quanto custaria? Certo? Bilhões. Que nós daríamos para o nosso fundo. Tá certo? Quantos e além do mais, bom, veja bem, eu posso garantir que eu, assim, num repasse rápido, por exemplo, eu prendi Falcon 50, Citation 1, Citation 2, helicóptero B-4. Já pensou eu com o país todo na mão, em termos de uma parceria com a justiça brasileira e atacando cada um dos pontos, os depósitos todos, essas fintechs que estão aí, essas bets esquentando dinheiro desse caixa 2, o quanto que eu não vou me avolumar para ter esse caixa para fazer o combate? E ao mesmo tempo eu vou criar uma polícia, que essa polícia vai poder entrar, desde que esteja tratando de assunto de contrabando de armas, de lavagem de dinheiro, drogas, você não precisa ter limite, você vai passar para os outros países e eles também terão toda a liberdade de adentrar o Brasil. Isso não compromete soberania. O que compromete soberania no país, Renata, é hoje você sair daqui e não poder entrar ali na Rocinha. Mas sobre os Estados Unidos, o senhor autorizaria militares americanos a entrarem no Brasil? Eu vou cuidar disso com os meus limítrofes. E eu quero entender também do senhor... O senhor autorizaria? Eu não tenho por que autorizá-los. Para quê? Se nós vamos tratar entre nós aqui, somos 10 países e o Brasil tratando deste assunto aqui. Agora, se você me perguntar, olha, você quer buscar parceria, por exemplo, com a Europa, com a Noruega, que tem agora um dos satélites mais modernos em termos de poder projetar e poder identificar imagens nas áreas de sombra, que eles têm uma tecnologia própria, por que eu não vou buscar? Eu vou. Mas, eu sou uma pessoa que, para vocês terem uma ideia, eu avancei muito em Goiás no que foi inteligência artificial para combate ao crime. Só para a gente entender. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito na tecnologia, no conhecimento, eu acredito na inovação, eu acredito em todas essas ferramentas que o governo federal não as usa.
Porque o governo federal tem. Ele nunca quis combater, eles sempre foram coniventes. Candidato, só para entender um pouco mais de narcotráfico detalhes. E o PT sempre foram uma vida umbilical. Agora, pouco mais de detalhes, candidato, em relação a essa proposta do senhor. Na prática, para a gente entender como é que essa polícia funcionaria nesse modelo de integração que o senhor está propondo. Como é que funcionaria no combate ao narcotráfico? E aí eu pergunto para o senhor como é que ficariam as atribuições da Polícia Federal e também das Forças Armadas nas nossas fronteiras. Quem é que vai mandar em quem com essa polícia que o senhor pretende criar? Primeiro, as Forças Armadas estão sob o comando do Presidente da República. O Presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas. Isso eu não abro mão. Tá certo? Isso eu não abro mão. Eu sou uma pessoa que já fui governador, tá certo? Eu a vida toda nunca abri mão dessa prerrogativa. É sob o comando do governador. E quando eu assumi o governo, eu disse, o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. E quem comandaria? Aqui é segurança máxima. E quem comandaria a eu, Polícia como presidente da República, quem é o comandante das Forças Armadas é Ronaldo Caiado. E quem comandaria todas as outras polícias? Aí sim, está no meu plano. Aí está o meu ministro da Segurança Pública. Está no plano. Tá certo? E com toda uma central de inteligência e com toda a tecnologia acoplada. E por que esse modelo que você perguntou, como ele seria? Não estou inventando a roda. Simplesmente é exatamente aquilo que se tem na Europa. Existe a Europol. E lá eles têm essa mesma facilidade de interagir não informações. tem poder de fazer prisões. Nem de iniciar A Europol ela tem um trabalho muito mais de compartilhar informações. Não, senhor. Ela tem toda a ação e liberdade ela não tem para poder fazer prisões. Toda essa, lógico que tem. Ela faz a prisão e entrega para a autoridade local. Ela troca informações tem essa com os países da inteligência Europa. ampliada. Tá certo? Se ficar alguma dúvida em relação a isso, eu, como presidente, tá certo? Vou propor aos meus colegas presidentes limítrofes que façamos com que a prisão seja feita. Afinal de contas, aquilo a que nós estamos combatendo é um crime. E esse crime, ele não pode ter ali vamos dizer, a pátria dele, tá certo? Para poder destruir meus jovens. Ele não pode se resguardar na condição, eu estou na minha pátria se eu fizer o acordo. Então, porque ele está na pátria dele, atravessou ali o limítrofe da divisa, ali naquela hora ele pode matar meus jovens, ele pode sequestrar as pessoas, ele pode impedir as pessoas de poderem ter liberdade, ele pode estrupar nossas crianças. Eles podem fazer barbárie de enfiar um repórter dentro de um pneu e botar fogo. O Caiado, acho que dá para contar em 2 dedos da mão quais foram as respostas que ele deu objetivas. Respostas concretas, né? É verdade, por um lado, Natuza, que existe um incentivo para você não ser muito detalhista na campanha, né? Por quê? Porque quem traz o detalhe antes vai ser fustigado, atacado justamente nos detalhes que trouxeram a proposta concreta. Mais fácil ficar no nível mais genérico. Também é verdade que um líder, um presidente da República, não precisa necessariamente ser o técnico que tem todos os números na ponta da língua do detalhe para dizer ali. Mas se espera de um candidato, aí sim, que tenha pelo menos uma visão clara, uma direção clara, uma linha básica que seja do tipo de proposta que ele vai adotar para caminhar nas direções que ele aponta, né? E aqui no Caiado eu não senti muitas vezes nem isso, né? Fica um grau de generalidade, uma coisa vaga tantas vezes, que no final das contas, em muitos casos, não sei se vocês repararam, no que redundava tudo? Na figura dele. Ele porque eu sei desse assunto, isso eu domino, eu tenho estatura moral para tomar essa decisão. Ele uma hora diz lá que ele pisa na vaidade todo dia, né? Eu não achei que ele estava pisando na vaidade, não. Eu achei que ele estava bem vaidoso. Ele, no fundo, sobrou a figura dele, porque fez de Goiás a verdadeira utopia dentro do Brasil e vai fazer o mesmo com o resto do país. Então, eu achei que realmente faltou sentir um projeto, talvez não no nível da linha do gráfico, da tabela que vai discutir o número, mas pelo menos um projeto mais claro de direção. E esse ponto que o Valdo trouxe é muito claro. Tá bom, e nos gastos? E no corte de gastos? Ou na direção do endividamento brasileiro? Vai ser mais ou menos onde o ajuste? Ouvi o que ele disse, a gente vai ter ao mesmo tempo controle de gastos, mas não vai cortar absolutamente nada. A gente ontem falava bastante aqui de um costume na eleição do fiz-farei, né? Ou do fez-fará. Ele não mostra Goiás. Então ele se apresenta, confia em mim, porque eu governei Goiás, porque eu saí com uma alta popularidade, mas ele não diz o que ele fez por Goiás para poder legitimar, melhor dizendo, o tal do fiz-fará.